Fala pessoal, tudo bem com vocês? Igor Cial, instrutor de voo do Aeroclube de Juiz de Fora. Vamos para a nossa live da semana. O tema de hoje vai ser os grupos motopropulsores, tá? Os tipos de grupos motopropulsores. Vamos falar dos motores convencionais, dos motores turbofan, dos motores turbohélice, dos motores turbojato e da hélice em si. A hélice vai ser quase um capítulo à parte, tá? Lembrando que o material de estudo de hoje, gente, vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? E qualquer dúvida que vocês tenham, mandem pra gente, deixem aqui nos comentários que a gente responde, tá? E sugestões também para futuras lives. Então, pessoal, vamos começar. São os conjuntos dos componentes da aeronave que fornecem tração, tá? Fornece a força para a aeronave se deslocar. Os tipos mais usados que a gente tem de grupos motopropulsores são esses, ó. Temos o motor a pistão e hélice, né? O motor convencional, tá? Temos o motor turbohélice e a respectiva hélice. O turbohélice é um motor turbojato que, com uma caixa de redução, gira uma hélice, tá? Ele é um motor misto. Ele propicia a velocidade e a confiança do motor turbojato, tá? Do motor a reação, com a tração e a facilidade de operação em pistas menores que o motor a hélice propicia, tá? Temos o motor turbofan, tá? Que é um motor a jato, só que com um ventilador na frente, vamos dizer assim, um grande compressor ali que vai girar essa massa de ar e vai fazer ela sair do motor com uma velocidade muito grande, né? Ele vai trabalhar com a força da ação e reação, tá? E nós temos o turbojato, que é um motor mais antigo. Ele é basicamente um motor que vai admitir o ar, vai queimar e vai expelir ele em alta velocidade, tá? São motores a reação, tá? Então vamos lá. Para a gente falar de motor, a gente tem que falar dos conceitos de potência, né? Porque a base de tudo é gerar tração, né? E para gerar tração você precisa de potência, concordam comigo? Então, como conceito, a gente tem aqui alguns tipos de tração e potência que são caracterizados, que são características dos respectivos motores, tá? A gente tem a potência efetiva, que é a potência que é medida no eixo da hélice, tá? Você mede ali o quanto que essa hélice pode gerar de potência que pode ser usado, tá, pelo grupo motopropulsor, no caso aqui um motor a pistão ou um motor turbohélice, tá? A potência nominal, que é a potência de projeto do motor, tá? O quanto que aquele motor pode desenvolver de potência máxima, tá? Só que aí é uma potência muito genérica, né? Ela não é muito específica, porque o que acontece? Você sofre ali algumas variações atmosféricas, variações de operação, variações de regime do motor. Então ela é uma potência realmente nominal, tá? Ela é uma potência muito básica, tá? E a gente tem a potência útil, que é a potência efetiva que a aeronave vai aproveitar gerada pela hélice, tá? Aquilo que a gente pode gerar de movimento para a aeronave embasado no que a hélice pode nos fornecer, tá? Então vamos lá. A hélice, gente, dentro do grupo motopropulsor, ela é quase que um capítulo à parte, tá? Ela é, para início de conversa, um aerofólio rotativo, tá? Ela tem duas pás, né, ou mais pás, dependendo da hélice, a mais simples de duas pás. E se você olhar direito essas pás, elas têm uma certa torção, elas têm estações. Ela é um aerofólio, tá? E a hélice, você concorda comigo que quando você dá potência na sua aeronave, você inicia a decolagem, ela começa a descrever um movimento de espiral, ela começa a avançar, tá? Esse avanço dela é como se fosse uma broca furando uma madeira. Vamos mais ou menos comparar com isso, tá? Então você tem a posição inicial e você tem a posição final na distância que a aeronave vai percorrer. Em teoria, gente, a hélice teria de percorrer essa distância que a gente está propondo. Só que devido ao recuo da hélice, tá, as ações aí da gravidade, a ação das forças atmosféricas aí, né, tanto a resistência, o arrasto a esse avanço da hélice, tá,
e também as perdas de potência, fricção, né, que são normais aí no motor térmico, né, a gente tem uma posição final antes daquilo que a gente queria se deslocar, tá? Então, nesse desenho, ó, a gente queria deslocar para essa posição aqui, ó, a posição final teórica. Mas, com esses adventos que a gente falou, a gente consegue uma posição real final bem atrás, tá? A gente tem uma perda aqui de performance, uma perda, é um recuo que a hélice dá, que é normal, tá? Nem sempre a gente vai conseguir cravar aquela performance que a gente quer no nosso motor para a altitude que a gente está operando, para a condição atmosférica que a gente está operando e para como a gente está operando o motor, se a gente está operando o motor de uma forma correta e coerente com a altitude que a gente está. Porque você concorda comigo que quanto mais a gente sobe, menos ar tem? Então menos ar tem para o motor puxar, concordam comigo? Menos ar, se você não trabalhar bem a sua mistura corrigida ali, se não trabalhar os parâmetros do motor de uma forma específica, você vai perder um pouco de rendimento, tá? Então, sempre ficar atento para isso, tá, gente? O que vai ser em teoria, na maioria das vezes não vai ser na prática, tá? Vai ter um recuo aí em performance em relação à sua hélice. A hélice, gente, algumas delas, elas modificam a torção dela, tá? Elas modificam o passo da hélice para condições diferentes de voo. Quando você está decolando, você precisa de mais tração. Então, nesse momento, a sua hélice vai estar com um passo mínimo. Ela vai estar totalmente virada ali para o seu deslocamento. Ela vai estar 90 graus ali com o seu deslocamento, tá? Essa condição de estar 90 graus, ela vai gerando uma tração maior, tá? Ela vai buscando mais ar, vai furando, vamos dizer assim, de uma forma muito empírica, né? Vai furando o ar e vai gerando essa tração aí para a aeronave, tá? De acordo também com a potência aplicada aí pelo motor. À medida que você vai subindo, o piloto numa aeronave que tem uma condição de comandar a hélice, você vai aumentando a torção dela, tá? Você vai reduzindo esse grau, tá? Para ela ficar mais condizente, mais paralelo com a sua linha de deslocamento, tá? Ela estando paralelo com essa linha de deslocamento, como o ar lá em cima, à medida que você sobe, o ar vai ficando menos denso, né? Você vai precisando de um pouquinho mais de passo para buscar essa tração nesse ar menos denso, tá? Então, a gente tem esse conceito, que é o conceito da torção da pá, tá? Na ponta da pá, ela descreve uma circunferência maior do que próxima à raiz, porque a asa, né, tanto a asa quanto os aerofólios, tá, gente? Principalmente aí, à medida que a gente vai subindo, eles vão perdendo rendimento, porque o ar é mais rarefeito, tá? Na hélice é a mesma coisa. Então, como ela tem uma torção, a raiz é mais espessa do que a ponta, ela vai perdendo efetividade à medida que você sobe. Então, a gente tem aqui nessa figura, gente, ó, o plano de rotação, tá? Que é totalmente 90 graus aí com o eixo aqui de tração, né? Com o deslocamento, com a tração da aeronave para frente, né? Que, consequentemente, é o deslocamento do nosso voo, tá? Você tem aqui a pá da hélice, ó, a linha de corda que divide as faces da hélice, tá? É como se fosse num aerofólio mesmo, numa asa, tá, gente? É basicamente o mesmo conceito. E você tem o ângulo da pá, ó. Esse ângulo, gente, essa pá, ela tá presa aqui por um eixo, tá? Esse ângulo ele vai sofrendo modificação de acordo com as necessidades do voo, tá? Isso aqui é um spinner que cobre, tá? Não é obrigatório ter spinner, mas ele é um artifício aerodinâmico aí, vamos dizer assim, para evitar que gere-se mais arrasto aqui na frente. Então você pode modificar aqui o ângulo que a sua pá ela penetra no ar aí, de acordo com a condição de voo. E se você ver aqui, ó, nós temos a hélice que é dividida por estações, ó. Quanto mais perto da raiz da hélice, mais espessa ela é, ó, mais grossa ela é. E vai afunilando à medida que chega nas pontas. Isso aqui é uma razão aerodinâmica, né, gente? Como a hélice está presa aqui no spinner, ela tem que ser mais grossa para resistir mais à tração, né? Aqui próximo à raiz, ela tem um movimento de tração um pouco mais forte. Se ela mantivesse a mesma espessura até aqui na ponta dela, a efetividade dela se perderia muito, você teria muita perda de energia e não geraria tração com a mesma efetividade, tá? E aqui, ó, você tem uma visão, né, um pouco mais tridimensional, vamos dizer assim, da hélice. Ó. Você vê que onde ela é presa, né, próxima à raiz, ela é mais grossa,
e aqui, à medida que vai chegando na ponta, ela vai se afilando, né, para se adequar melhor aí ao giro dela, né, a penetração dela no ar. Então a gente tem aqui a hélice de passo fixo, tá, que é uma hélice que é presa no eixo do motor. À medida que você controla a rotação do motor, você controla a velocidade da hélice, a rotação da hélice, tá? Ela é presa direto no eixo. Você vê muito aeronaves de instrução, tá? Com esse passo fixo, tá? Aeronaves de menor porte, enfim. Passo ajustável você vê mais em motores de ultraleve, né? São aeronaves que você tem que tirar a hélice e você, através de um equipamento no solo, você modifica o passo da hélice, tá? Você tem que tirar ela e modificar em solo para a condição que você quer, tá? É mais raro ver esse tipo de passo, tá, gente? Você vê muito em ultraleves, né? Aeronaves mais simples, tá? Ou melhor, de outras categorias, né? E você tem a hélice de passo controlável, é aquela cujo passo pode ser controlado automaticamente, tá? Através de um governador de hélice corrigido automaticamente, ou o piloto mesmo, através de uma manete que tem dentro da cabine, tá? O piloto decola numa condição que ele quer e, à medida que a aeronave vai subindo, ele reduz a manete, vai trazendo a manete para trás e vai aumentando a torção dessa hélice para que ela possa penetrar com mais efetividade num ar mais rarefeito, tá? Que ela possa buscar a tração ideal para um voo em subida e para um voo de cruzeiro. Vai variar muito de aeronave para aeronave, tá? Mas você normalmente decola com passo mínimo, à medida que você sobe, você vai aumentando o passo até chegar no voo de cruzeiro, você vai descendo, vai diminuindo esse passo até chegar na situação de pouso, né, de aproximação, que o passo também tem que ser mínimo, ou seja, a manete toda para frente para você ter uma tração melhor, tá? Mas isso vai variando. Lembrando, gente, que esse material está aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo. Outra situação que você tem muito interessante da hélice é a lei da ação e reação aqui no efeito de torque, tá? A hélice vai girar aqui numa condição para um lado. Normalmente, quando você está dentro da cabine, ela vai girar no sentido horário, tá? Se você estiver dentro da cabine, visualizando aqui o piloto, olhando para fora, ela vai girar no sentido horário. Para a gente aqui que está vendo a aeronave de frente, está girando no sentido anti-horário, tá? Mas ela girando nesse sentido horário, ela tende a empurrar a aeronave para o outro lado, para o sentido anti-horário. É como se fosse você segurando essa hélice, né? Com a mão, um aeromodelo, segurando a hélice com a mão, e o eixo da aeronave estivesse girando, tá? Ao invés da hélice, é mais ou menos como se fosse isso, tá? Então, esse efeito de torque, a gente sente ele mais na decolagem, tá? No pouso, em voos de baixa velocidade, e o piloto tem que ficar muito esperto para corrigir esse efeito de torque. E como que a gente vai corrigir esse efeito de torque? Com um pedal, tá, gente? A gente dá pedal ao contrário para onde o nariz estiver apontando. No caso aqui, o nariz vai estar apontando para a esquerda, então você vai dar um pedalzinho para a direita ali na decolagem, para a aeronave não perder o eixo na pista e não perder o eixo de subida. Nos voos de cruzeiro, voos em grandes altitudes, se for uma aeronave que tem uma condição de um passo variável de hélice, né? Então esse efeito vai ser bem atenuado. Mas decolagem, aproximação, tá? A gente tem que ficar muito esperto. E temos o efeito de esteira, que é a tendência do avião guinar devido ao efeito da ação de esteira da hélice, porque a hélice vai mandar ar aqui para trás, concordam comigo? Esse ar que está sendo deslocado da hélice, ele desloca em baixa velocidade, tá, gente? E em grande quantidade, né? O princípio da hélice é esse, ela desloca o ar em baixas velocidades em grandes quantidades. É assim que ela gera tração. Esse ar vai bater aqui atrás no nosso estabilizador vertical, tá? No caso aqui vai bater do lado esquerdo e vai tender a jogar, ó, o nariz da aeronave para o lado esquerdo, porque ele vai criar uma força aqui para a direita, consequentemente empurrando o nariz para a esquerda. E a gente tem que ficar esperto. Da mesma forma que no efeito de torque, a gente vai ter que calçar o nosso pedal aqui para a direita na decolagem, tá? O efeito de esteira e o efeito de torque tem que ser analisado com muita calma na decolagem, para você não aplicar comandos em excesso, tá? E fugir aí do seu eixo, ou correr uma condição inadvertida na subida, e também você anular esse efeito, tá? Tudo tem que ser feito de uma maneira muito medida. Durante a instrução de voo, o seu instrutor vai passar isso para você. E aqui a gente tem o fator de carga assimétrica, ou conhecido como P-factor. Ele é um efeito aerodinâmico que
as pás da hélice, à medida que você sobe, se aumenta o ângulo de ataque, elas vão gerar cargas assimétricas. Ou seja, a hélice, uma pá está gerando mais tração que a outra, ela está com um ângulo um pouco mais avantajado do que a outra. Essa diferença, tá, gente, causa uma guinada que o piloto tem que corrigir com os pedais, tá? A hélice que sobe, ela vai gerar uma tração maior do que a hélice que desce, tá? Esse desbalanceamento, ó, de acordo aqui com o ângulo de ataque que você está subindo, lembrando que o ângulo de ataque é a linha de corda e o vento relativo em relação ao aerofólio, tá? A asa. E você vê aqui a sua trajetória. E você tem o ângulo de atitude, que é o ângulo do eixo longitudinal e a linha do horizonte. Esse ângulo de atitude aqui, gente, à medida que você aumenta essa atitude do avião, você vai criar um desbalanceamento na hélice, tá? É o efeito que uma pá subindo vai gerar mais tração do que a outra e vai gerar essa guinada. Então você tem que compensar essa guinada da mesma forma que você compensa lá o efeito de torque e o efeito de esteira que a gente viu, tá? Ficar muito ligado, tá, gente? Então, galera, essa foi a nossa aula sobre os grupos motopropulsores, os tipos deles. Falamos sobre as hélices, né? E qualquer dúvida que vocês tenham, mandem pra gente, como a gente falou no início, e sugestões de pauta também. Um grande abraço a todos, até semana que vem. O Aeroclube de Juiz de Fora está de portas abertas para você.